A TV Ijuí esteve presente hoje numa audiência pública solicitada pelo Ministério Público por parte da promotora Diolinda para tratar referente à questão do canil municipal. Existe uma lei municipal que foi criada em 2010 e que essa lei realmente traz todas as normativas do controle dos animais, mas não está sendo colocado em prática justamente porque o canil foi desativado. E esses animais que justamente estavam nesse canil, foi dado um destino para eles, o qual ainda não está bem explicado para a comunidade de Ijuí. Há muitas reclamações, muitas dúvidas. O município foi condenado pelo Poder Judiciário aqui do município de Ijuí para que cumprisse essas exigências por parte da Promotoria Pública, do Ministério Público. Mas recorreu, claro, é natural, para o tribunal. Agora vamos aguardar o que o tribunal vai decidir, se a favor do Ministério Público aqui de Ijuí ou a favor da Prefeitura Municipal de Ijuí. Aguardamos esta decisão. Vamos à entrevista concedida pela promotora Diolinda na audiência pública solicitada por parte do Ministério Público. Boa tarde a todos. É com satisfação que recebo a imprensa para fazer uma comunicação oficial acerca do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público na proteção animal, mais especificamente no que se refere aos cães e gatos, também envolvendo algumas questões com equinos dentro do município de Ijuí. O trabalho vem sendo desenvolvido com expediente na Promotoria de Justiça pelo menos há mais de 10 anos, onde inicialmente nós tivemos uma intervenção enquanto Ministério Público importante para que o município de Ijuí assumisse a responsabilidade pela construção de um canil, uma vez que uma das associações que atua até hoje, que é a Associação de Amigos dos Animais de Ijuí, havia colocado um canil ligatil numa área de um condomínio privado, próximo à universidade, e havia muita reclamação dos moradores do entorno, inclusive dos condôminos daquela área. A partir daí, o município assumiu, então, essa responsabilidade de construir um local para o recolhimento de cães que estivessem em situação de rua e necessitando de cuidados básicos para a sobrevivência, recuperação de alguma doença ou alguma situação até mesmo de ferimento, de maus tratos por seus donos ou aqueles que os haviam abandonado. A partir daí se construiu à época, então, o chamado canil municipal, próximo do antigo aterro sanitário, que virou lixão e que hoje está em fase de recuperação ambiental, uma vez que nossos resíduos vão para Giru. Este canil, por um tempo significativo, ele ficou sob a administração da Associação dos Amigos dos Animais de Ijuí. Posteriormente, por divergência dos próprios integrantes da associação, que se subdividiram, formando um outro grupo, houve denúncias de malversação de dinheiro público, de maus tratos dos animais acolhidos no canil, e, por consequência, então, a administração municipal assumiu o Poder Público assumiu a administração do canil e se instaurou, à época,
um inquérito civil e também um procedimento administrativo para verificar efetivamente se havia algum desvio de recurso, como as denúncias apontavam, situações de maus tratos, ou se era apenas alguns descuidos, negligências, enfim, na condução do processo de cuidado dos animais mantidos lá no canil. O resultado desses expedientes foi do arquivamento, sem responsabilização específica da associação. E daí por diante se começou, nós instauramos um inquérito civil, isto em 2009, buscando um atendimento aos animais de forma diferenciada. Desde então eu estava já à frente desta Promotoria de Defesa Comunitária, e temos uma visão diferenciada da visão, pelo menos da Associação dos Amigos dos Animais de Juiz, se aproxima um pouco mais da APV, e com algumas divergências também com a GICAI, que hoje são as 3 entidades. Não posso dizer aos senhores se todas elas são regulares, do ponto de vista legal, de Constituição, porque estou solicitando agora a documentação, já que se apresentam como associações, como ONGs, então é preciso também ver a regularidade do funcionamento destas. Mas, enfim, grupos que se organizaram se denominam nesse viés de proteção. Entendo que o recolhimento de animais para colocar num canil, pelo fato de estarem abandonados, não é uma conduta adequada em termos de proteção, porque a tendência é nós termos, então, um depósito de animais de grande dificuldade de gerenciamento pelo poder público e daí resultar ainda em maus tratos. Além disso, de ficar muito simples o abandono e ficar, porque tudo aquilo que nós escondemos é como nós tínhamos os depósitos dos doentes mentais, como nós tínhamos as instituições sem nenhum regramento para acolhimento de idosos, que são lugares que viram depósito, que tudo aquilo que não nos é agradável à vista, nós vamos escondendo como se assim estivéssemos resolvendo. Respeito a opinião diferente, mas, enquanto titular dessa promotoria, conduzi o processo neste sentido. E, logo em seguida, à época, já, então, com o Poder Público, em 2009, foi firmado um TAC, onde havia uma responsabilidade do município a criar uma legislação própria de proteção animal, visando o controle, tanto as questões atinentes ao controle da população canina e felina, com o castramento dos animais, a identificação da proveniência desses animais com o chipamento, visando a responsabilidade daqueles que adotam, compram, enfim, animais e depois os abandonam, porque o abandono, assim como maus tratos, é uma conduta criminosa, mas se nós não tivermos como identificar quem praticou, o animal, infelizmente, por mais que ele se comunique com o ser humano, ele não consegue nos dar essa informação, e aí, sem esses dados, é inviável qualquer processo levar adiante qualquer investigação criminal ou processo criminal para a responsabilização do autor deste abandono, do autor desses maus tratos. Então, o chipamento como um critério de poder identificar e relacionar o animal com o seu dono e buscar, então, a responsabilização por esse animal desde o início da sua vida até o seu final, e a castração como, sobretudo, daqueles animais que estão, animais de rua, como um controle populacional e também uma possibilidade, então, de um controle populacional dos animais, das pessoas que tenham uma carência econômica e que precisam, então, de um serviço público para fazer esse controle, porque nós não podemos estabelecer que, se a pessoa não tiver recursos para um atendimento veterinário, ela não possa ter um animal de
estimação. Nós temos que ter alguns mecanismos para controle do número de animais que as pessoas vão ter em suas casas, até para que isso não gere outros tipos de problema, de perturbação dos vizinhos, e, enfim, os próprios animais que acabam saindo e perambulando pela via pública, aí expostos a situações de risco e de maus tratos. Então, a ideia é que se tenha, sim, um centro de zoonoses, que se tenha um controle desta população canina e felina com um processo contínuo de castração, que se tenha o chipamento para identificação do proprietário do animal, e que, eventualmente, nós nunca vamos poder evitar 100% das situações de abandono ou de um animal ferido que esteja doente, que seja abandonado, na dificuldade de responsabilização imediata do dono, que a Coordenadoria de Proteção Animal possa dar este primeiro atendimento. Nesse viés, nós fizemos o TAC, o município elaborou uma legislação, nós temos, então, desde 2010, uma legislação, a Lei 5.384, que prevê, então, esses critérios, a criação de um centro de zoonose, a criação de uma coordenadoria de proteção animal para fazer o atendimento destes animais doentes ou feridos, que estão em situação de abandono ou pertencem a uma camada da população que tenha uma baixa renda, e a extinção das atividades do canil enquanto depósito de animais. Em razão da dificuldade de implementação daquilo que a legislação propôs e, por consequência, do descumprimento do TAC, ficamos por alguns anos na tentativa de buscar esse cumprimento administrativo, com a participação, então, das três organizações que se apresentam como organizações de proteção animal, a AI, a APV e a GICAI, buscando mecanismos para que efetivamente se tivesse o cumprimento deste ajuste feito em 2009. No entanto, não foi possível, não tivemos êxito, continuava o canil a receber animais, continuamos com uma dificuldade significativa na castração de animais, sem um centro de controle de zoonoses e com uma dificuldade de atuação da CPA por não ter um local adequado para o tratamento dos animais. Em razão disso, nós ajuizamos uma ação civil pública em 2016. Esta ação civil pública foi julgada totalmente procedente aqui em primeiro grau, está em grau de recurso, e o município, de certa forma, ciente da grande probabilidade de êxito que venhamos a ter também no segundo grau, embora isto ainda nós não temos o julgamento definitivo para atestar, o município, então, buscando se organizar para atender a determinação judicial conforme aquilo que consta na sentença de primeiro grau proferida pelo doutor Nasser Hatem em abril de 2018. Então, o município recorreu, está em tramitação o recurso no Tribunal de Justiça, mas então uma sentença de procedente, onde estabeleceu um prazo para o município criar o centro de zoonose, a comprovação e destinação adequada dos animais do canil para o encerramento das atividades,
implantação, então, do chipamento e de um programa de castração contínuo que possa vir a atender a demanda num tempo razoável, e programas de educação continuada de conscientização da população quanto à posse responsável destes animais. Em meio a essa tramitação desta ação civil pública, por diversas vezes nós recebemos denúncia das associações, por e-mail, pessoalmente, em atendimento, por documento escrito, em que pese uma ação civil pública em tramitação. Todas as vezes nós vamos averiguar a veracidade destas notícias e procuramos ajustar aquilo que era possível com o poder público, no sentido de garantir um atendimento adequado, ainda que não necessariamente a contento e ao desejo das associações. Recentemente, recebemos a informação, então, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do encerramento das atividades do canil, dada uma situação, principalmente, de uma atuação de invasão dentro desse espaço público por alguns integrantes da associação, buscando fazer uma fiscalização do trabalho no sentido de estar adentrando no local, levantando notícias e de fatos, às vezes, parcialmente só verdadeiros. Então, em razão disso, entendeu o município em acelerar o processo de encerramento das atividades do canil, uma vez que esse também é um propósito da ação civil pública e já era uma obrigação do TAC. O município tem hoje um convênio com a universidade, onde faz o atendimento de animais doentes, de animais atropelados e algumas castrações dentro de um processo, é verdade, bem incipiente, muito aquém daquilo que desejaríamos que fosse. Não entendo que a atuação hoje do município seja a atuação desejável dentro do atendimento aos animais. De que hoje o município de Juí tem um gasto mensal muito superior no atendimento de animais, em razão que tinha a manutenção do canil, o convênio com a universidade e toda a equipe de atendimento, do que aquilo que tem com gastos com os idosos. Porque, casualmente, a minha promotoria na defesa da cidadania trabalha com os idosos. Então, nós temos hoje um gasto muito menor com as pessoas idosas do município do que com os animais. Não quero dizer que, com isso, o município esteja fazendo tudo o que deveria fazer e que nós temos aqui um atendimento pleno aos animais. Eu quero dizer que nós temos, sim, um trabalho dentro da administração municipal e há, sim, uma atuação do Ministério Público fiscalizando esse trabalho. Porém, é muito importante dizer, o Ministério Público, assim como não é advogado do poder público e não defende os interesses do poder público, também não é advogado das associações. Nós não estamos, o nosso papel aqui não é atender aos interesses particulares das associações ou de alguns dos seus integrantes. É buscar, junto com o poder público municipal, a criação de uma política pública de atendimento aos animais que seja adequada e razoável dentro do contexto do que nós temos no município. Então, o Ministério Público não está no seu trabalho com o viés de inviabilizar o funcionamento da administração pública, e sim que a gente possa trabalhar em conjunto para haver um progresso nisso. Sem dúvida, a atuação
das ONGs, das associações protetivas, elas são importantes na evolução desse trabalho, mas elas não são fiscais do Ministério Público e nem fiscais do poder público, no sentido de estar a toda hora fazendo comentários desonrosos, comentários inverídicos, que levem aí a população a ter uma visão equivocada daquilo que está sendo feito. Por exemplo, não acho nem um pouco razoável que, se um cidadão com seu veículo atropela um cão na rua, que, ao invés do proprietário do veículo recolher o animal e levar, e do seu bolso pagar o tratamento com médico veterinário, que seja chamada CPA do município para ir lá recolher o animal e tirar dinheiro dos cofres públicos para tratar do animal. A ajuda, o trabalho conjunto com as associações, ele é bem-vindo, se for para ajudar. Se for para tumultuar, é melhor, então, que dediquem as suas energias em outro aspecto. Nós temos quem nos fiscalize, sim, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria Geral do Ministério Público, os números de telefone são públicos, estão expostos na entrada do prédio, pode ser ligado, porque temos a consciência de que, ao longo desses anos à frente de todo o conjunto de trabalho, nós em nenhum momento deixamos de atender a situação vinculada aos animais e à proteção animal. E, sim, dar um atendimento adequado dentro daquilo que são as possibilidades de se trabalhar. Agora, simplesmente dizer, tem um animal abandonado, ou alguém tem que recolher, o município tem que criar uma UPA para atender cachorros e gatos gratuitamente, como fosse SUS, sem me dizer qual é a fonte de custeio, me digam a fonte de custeio e eu posso até promover uma ação civil pública, mas eu quero saber qual é a fonte de custeio que nós temos para isso. O próprio secretário entregou a documentação aqui, comunicando, então, o encerramento, o esvaziamento, enfim, com os dados de cada um dos animais que estavam recolhidos e o destino dado a cada um deles. Se nós temos uma situação de um atropelamento de um cão, de uma pessoa, da população carente que precisa do amparo do setor público para atender esse seu animal, ele, uma vez atendido, medicado, vai ter alta e vai voltar para a casa do seu dono. Se nós não temos um dono, esse animal estava na rua, ele vai retornar para lá. Assim como nós temos com o ser humano. O que se faz quando se atende um morador de rua depois que ele recebe o atendimento adequado? Volta para o seu lugar. Quando é que nós vamos retirar um morador de rua da rua? Quando ele estiver numa situação de expor aos demais em risco. A nossa Constituição não permite que nós tiremos ninguém que escolheu viver na rua, da rua, nem os cachorros. Respeito quem pensa diferente, mas esse é o entendimento que eu tenho, inclusive, com o ser humano. Eu acho que o ser humano ele tem que ter uma alternativa, mas ele não tem que necessariamente ser obrigado a sair da rua. Não é razoável que esse sujeito que largue na rua não responda por nada. Nós temos que criar mecanismos de poder fiscalizar e saber quem é e responsabilizar essas pessoas. O seu recurso que se gastou para manter este canil tivesse sido direcionado para a castração, nós tínhamos hoje 50% dos problemas resolvidos. Com o canil, nós só aumentamos as discórdias. Porque, primeiro, ele foi de uma péssima escolha o lugar na época. Era o que se tinha, não sei, não participei dessa discussão. Mas ele era do lado do lixão, tinha rato, tinha tudo que vetor, tinha difícil acesso para as pessoas chegar, difícil acesso para trabalhar. Então, sempre foi uma situação. Mas é importante, assim, que isso é importante que seja dito. Porque esse canil não foi uma ação de iniciativa do município. Talvez não tivesse tido nenhuma iniciativa até hoje, se não fosse isso. Mas ele foi uma iniciativa da associação que não deu conta de atender e jogou um acúmulo de animal reunido no colo do poder público. O que eu posso fazer? Eu posso contribuir. Então, enquanto o Ministério Público, qual é que foi a nossa visão do que nós podemos fazer? Nós podemos fazer, sentando com o município, discutindo para criar uma legislação para que ela possa ser executada,
para que o município ponha em prática, não colocou administrativamente, vamos para o judiciário, para pôr em prática uma legislação que diminua o número de animais, que permita identificar quem está abandonando os animais, e com isso nós temos uma possibilidade de ter um trabalho efetivo. Senão nós enxugamos gelo. Na verdade é que já havia um acordo, não havia necessidade. Nesse caso havia um acordo anterior. O que eu pedi na sentença é o que eu já havia acordado a ser cumprido no... Optei, por que eu optei por entrar com uma ação e não com uma execução? Porque para que a ação se fixasse, então, pela via do juiz, um prazo. Eu não queria simplesmente, se eu fosse entrar pela execução, teria que bloquear dinheiro público. E eu sabia que, se eu bloqueasse dinheiro público, eu ia bloquear de outras áreas essenciais. Eu não queria ter a responsabilidade de uma creche não estar atendendo porque tem bloqueado dinheiro de uma multa, de um expediente do canil, de uma unidade de saúde não está funcionando, porque não vai sair dinheiro a gente consegue entender que o dinheiro não sai. A boa vontade é diferente, e eu concordo com a senhora. Se a gente quer, a gente não vai resolver tudo imediatamente, mas a gente vai paulatinamente. Olha, se de 2010 até hoje seriam 9 anos de castração, que não foram praticamente feitos. Foram feitos assim, às vezes um ano 200, um ano 50, mas isso na população felina é quase insignificante, né? Porque 10 cachorras que dão cria já repõem tudo isso, tá?